Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, sejam todos bem-vindos ao canal e aqui vamos continuar o nosso estudo em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Quem já está acompanhando o nosso estudo sabe, a gente sempre começa com a passagem da Bíblia e a passagem que a gente vai iniciar hoje é o capítulo 20 de Mateus, versículo 1 a 16. O que é que vai passar nesse capítulo aqui? Muitas reflexões, mas a ideia do o que seria os últimos serão os primeiros, o que seriam os trabalhadores da última hora. Então, como é que a gente pode correlacionar isso com inveja? Como é que a gente pode correlacionar isso com produtividade do trabalho? Então, é basicamente isso que a gente vai estar discutindo na nossa reflexão de hoje. Então, indo lá para a passagem da Bíblia, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores na sua vinha. Então, vamos pegar aqui uma situação. A pessoa vai lá, né, e vai contratar um indivíduo X. Chega, olha, vou te pagar aqui, em relação à Bíblia, vou te pagar um denário. Ou seja, um dinheiro suficiente para você passar a alimentar sua família durante um dia. Você está de acordo com o trabalho, ou seja, faz jus, está justo esse dinheiro que eu vou te pagar aqui por esse período de tempo trabalhado. Nesse caso aqui, na época de Jesus, uma jornada de trabalho média era 12 horas dia. Então, o trabalhador vai lá e aceita, achou justo. Porque se ele não tivesse achado, falava, não, eu quero mais, eu quero 2 denários. Mas não, ele achou justo esse denário. Presta muita atenção no que eu estou falando, porque isso vai trazer implicações no final da parábola. E aí, esse trabalhador vai lá e aí chega um outro trabalhador depois da terceira hora e chega para trabalhar junto. Então ele já fica feliz. Poxa, agora eu vou dividir o meu trabalho com a outra pessoa. Só que aí começa a primeira vírgula do nosso estudo. Essa pessoa que vai trabalhar 3 horas a menos vai receber o mesmo denário que ela. Então, ela já fica assim, isso não é justo. Quantos de nós iríamos pensar que isso não era justo, ainda nos dias de hoje? Mas a gente não acordou durante as 12 horas esse salário? Por que você está reclamando que eu estou pagando o mesmo salário para outra pessoa? Tem olhos ruins porque eu sou bom? Presta atenção, porque isso aí está tudo na parábola. Ou seja, isso lá nos tempos de Jesus, mas não tem tanta diferença nos dias de hoje. Inúmeros estudos já foram feitos, né, que a parte do cérebro que ativa a inveja é a mesma parte do cérebro que ativa a dor. Então, quanto mais inveja a gente sente, maior é a dor da alma, maior são as dores que a gente sente. E isso também leva a uma agressividade. A gente poderia até derivar para esses estudos. O Japão mesmo é bem avançado nessa questão dessa doença, né, da questão da inveja. Enfim, e aqui voltando para a nossa passagem da Bíblia, o tempo vai passando e chega na 11ª hora. E esse pai de família, né, tá passando por um lugar e vê algumas pessoas e fala, vocês aqui ainda sem trabalhar? Por quê? Gente, presta atenção. Nada é à toa na Bíblia. Nenhuma vírgula, nenhum questionamento. O pai de família pergunta por que você está aí? Você está aí por preguiça? Porque já queria ser chamado na última hora e receber o mesmo salário? Ou seja, querendo dar uma desperto em relação aos outros? Ou você está aí porque não conseguiu o trabalho, porque tentou e não conseguiu? E aí essas pessoas vão lá e respondem, estamos aqui porque ninguém nos assalariou. Ou seja, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu não consegui trabalho. E aí chega o pai de família, então venham trabalhar na minha vinha. Ou seja, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Presta atenção, deixa aí guardadinho porque a gente ainda vai falar sobre isso. E aí, tá os dois lá trabalhando, chegam esses últimos, né? Na última hora. E aí, ótimo, né? Tá chegando mais gente para trabalhar com a gente, então vai diminuir a carga de trabalho. O problema tá
aí que eles também vão receber a mesma coisa. E aí gera essa questão da inveja. Então, nessa primeira parte do nosso estudo, tem essa correlação com o sentimento da inveja. Então, assim, enquanto esse sentimento prevalecer, eu vou estar lá nos últimos da fila, porque eu preciso me libertar disso, eu preciso me libertar das dores da alma para poder sublimar, para poder sair dessa vibração. Esse é um sentido dessa parábola, mas tem um outro que na minha concepção é muito maior. Por que que esses últimos trabalhadores, né, os últimos que chegaram ali, eles vão ser os primeiros a ser pagos? Ou seja, o reino dos céus se semelha a um pai de família que saiu na madrugada para procurar trabalhadores. Então, os últimos chegaram ali, trabalharam por 1 hora e receberam o mesmo salário. O que seria esse salário? O que seria esse pagamento? Seria o despertar da consciência. Seria entender que nossa alma é imortal. Então, se eu vou demorar 12 horas, se eu vou demorar uma última hora, não importa, importa que eu despertei, eu recebi o grande salário de Deus. Mas aí vem um outro questionamento. Por que que esses últimos só demoraram 1 hora para entender esse despertar e aqueles outros que já estão há 12 horas ali trabalhando, no caso, vão demorar as 12 para entender? Aqui vem também outro conhecimento, que são das sucessivas existências. Esses últimos trabalhadores já carregaram toda uma bagagem desses primeiros e de outras vidas que eles tiveram. E esses últimos trabalhadores, de acordo com o Evangelho, seriam os espíritas, que já pegaram toda essa bagagem. Eu não gosto dessa terminologia. Para mim, não é só os espíritas, são todos aqueles que entenderam qual é a lei universal, ou seja, qual é o propósito da existência, que nada mais é do que o amor e a caridade. Tanto é que nas instruções dos espíritos, neste capítulo, o Erausto vai dizer, muitos que detêm esse conhecimento, que detêm essa produtividade, né, que são capazes de receber esse salário, de despertar plenamente em 1 hora, muitos deles, no meio do caminho, se desviaram, se perderam, chegaram muito próximo da autoiluminação e se perderam. Por quê? Porque tem o conhecimento, mas não tem a prática. E é aí que vem, eu sempre falei isso nos capítulos anteriores e esse vem para fortalecer essa argumentação, que o Evangelho é um Evangelho da prática do amor. Então, quando o Espírito, o Erausto, ele vai trazer nesse capítulo, ele vai dizer, como é que você reconhece um indivíduo que se perdeu no meio do caminho e aquele que não se perdeu no meio do caminho? E ele vai responder exatamente o que eu acabei de dizer, através das práticas, através da lei do amor, através das atitudes coerentes com o Evangelho de Jesus. Então, se você tem isso, você tem uma produtividade muito alta e mesmo entrando no último momento, na última hora, você é capaz de receber o salário. Você é capaz de receber o salário e, principalmente, receber primeiro do que os outros. E é por isso que os últimos, ou seja, que já adquiriram uma bagagem, que já entenderam a importância e o objetivo da vida, que é o despertar para o amor e para o Evangelho de Jesus, é que serão os primeiros. E eles são os trabalhadores ali da última hora. Então tem muito a ver com a questão da produtividade do trabalho também. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais essa parábola. Sinceramente, considero essa parábola uma das parábolas mais densas, né, do Evangelho, até de um certo modo de uma difícil compreensão, mas espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma e nos vemos no próximo capítulo.